Estamos já em direto com Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Olá, Alexandra, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Em matéria de segurança alimentar, quais são as principais preocupações nesta altura? Bem, nós estamos aqui a falar da segurança dos alimentos e, portanto, nós estamos a falar da segurança do ponto de vista do acesso ao alimento, mas sim um alimento que seja seguro, ou seja, o alimento que seja seguro do ponto de vista microbiológico e também um alimento que não tenha contaminantes, nomeadamente contaminantes químicos, ou seja, dito de outra forma, o verdadeiro alimento, porque se o alimento estiver contaminado, quer do ponto de vista microbiológico, quer com contaminantes químicos, não será verdadeiramente um alimento, porque não vai permitir que nós tenhamos a saúde que desejamos. É importante que quem nos ouça perceba que há diferentes níveis em termos de segurança alimentar nos diferentes países, porque de facto Portugal, mercê de um dispositivo legislativo forte e digamos apertado, com legislação que é harmonizada em termos europeus, tem efetivamente aquilo que é a segurança para os consumidores no que diz respeito à segurança dos alimentos, dizemos relativamente acautelada, porque há sempre riscos, desde a colheita de um alimento até riscos em termos do processamento do alimento, do transporte do alimento e até a mesma forma como ele é confeccionado e como nós o manuseamos até mesmo nas nossas casas. E há alimentos mais perigosos nessa matéria, Alexandre, em termos desse risco? Não podemos dizer dessa maneira, porque acho que pode nos consumidores causar algum receio em relação a uns alimentos e relativamente a outros. Eu diria que, para ser uma informação útil para quem nos ouve, é que há nas nossas casas, e vamos centrar a conversa nas nossas casas, há alguns procedimentos que nós muitas vezes podemos ter que de alguma maneira pode contaminar os alimentos, portanto fazer com que os alimentos tenham algumas substâncias que podem ser perigosas. Vejamos, exemplo, pode haver alteração do alimento com o processamento culinário, usando temperaturas muito elevadas e crestando muito o alimento, geram-se substâncias que são potencialmente cancerígenas para o nosso organismo. Portanto, o que fazer? O que fazer é quando vamos grelhar ou vamos tostar umas torradas, não as levar ao ponto de ficar muito quente. Por outro lado, há outras substâncias, por exemplo, nas embalagens, que hoje em dia isso também é uma matéria de muita investigação, nomeadamente com embalagens de plástico, pode haver cedências de alguns materiais que sejam potencialmente perigosos para a nossa saúde. O que fazer? Investir mais em termos de inovação na embalagem, mais em termos de controle da embalagem, e nós, na nossa casa, deveremos preferir alimentos que não são embalados com plásticos. Claro que nós bem sabemos que muitos deles são embalados com plástico, então vamos ter alguns cuidados no termos do manuseamento desses alimentos e, por exemplo, quando vamos aquecer. Portanto, o que eu quero dizer é que se há uma parte que é reservada aos governos, produzindo legislação, e às autoridades para a segurança alimentar, como é o caso do nosso país, da ASAI, fazendo o controle dos possíveis riscos, e portanto neste sentido, de facto nós estamos muito mais robustos do que outros países, mas não podemos descurar, e portanto temos que ter mecanismos legislativos que vão sendo adaptados consoante... Alexandre, essa parte dos governos, depois, tal como nos explicou, há também os cuidados que cada um de nós pode ter para garantir essa segurança alimentar. Obrigada por ter estado connosco. Obrigada por ter estado aqui no Bom Dia Portugal, neste dia precisamente dedicado à segurança alimentar.